Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando mais um Desenve Notícias comigo, Fausto Oliveira. Desenve Notícias é o serviço diário aqui da Revolução Industrial Brasileira, tanto no YouTube como no IGTV, do Instagram, para fazer comentários críticos ao que sai na imprensa sobre economia. É o viés, é o contraponto ao viés neoliberal que você tem na imprensa em geral sobre economia. Você aqui vai ter sempre o ponto de vista desenvolvimentista em relação aos assuntos comentados. Eu queria, antes de começar o assunto desse domingo, porque o Desenho Notícias é diário mesmo, ele é até domingo, sábado, estou sempre aí. Queria, antes de começar o assunto, pedir a você para se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Dá o like nesse vídeo que ajuda bastante a gente conseguir chegar em mais pessoas. O YouTube mostra mais o vídeo que recebe mais likes, então isso é importante. E se você gostar bastante, então compartilhe com seus amigos e leva adiante a mensagem da Revolução Industrial Brasileira. Bom, hoje é domingo, então eu preferi pegar um assunto mais leve. O canal está crescendo, eu tenho recebido um montão de comentários para cada vídeo que eu publico e nem sempre é possível responder todos os comentários. Eu faço o melhor possível para responder. Então eu peguei um assunto que eu acho que não é tão quente, embora seja um assunto muito interessante e apaixonante, que é são as biotecnologias e a possibilidade de desenvolvimento econômico dentro do chamado sustentabilidade para a Amazônia, o Cerrado, os biomas brasileiros. Isso em cima de uma reportagem que saiu no Correio Brasiliense há alguns dias. Estou com ela aqui, vou deixar o link para vocês no comentário fixado abaixo, em que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, faz um estudo estimando que a biotecnologia industrial poderia adicionar à economia brasileira 53 bilhões de dólares anualmente, tá? Anualmente, a partir de um certo período, que se eu não me engano daqui a 10 anos, uma coisa assim, desde que agora se fizessem os investimentos, que seriam, claro, muito caros, para se construir um tecido produtivo, principalmente na Amazônia. O estudo da CNI se refere à Amazônia, construir esse tecido produtivo. E é sobre isso que eu quero comentar, porque esse é um assunto que me apaixona muito. Todo mundo no Brasil, pelo menos quem tem cabeça, né, se sensibiliza com o problema da devastação, né, que a nossa floresta tropical vem sofrendo. Muita gente não faz essa relação, mas eu faço essa relação muito diretamente entre a devastação ambiental que ocorre na Amazônia e a estrutura produtiva brasileira. Uma coisa é a causa da outra, para mim, muito claramente. Quem desmata a Amazônia é, primeiramente, a fronteira agrícola, a fronteira da pecuária. Em segundo lugar, o garimpo ilegal também tem grande parte da culpa. E, óbvio, a extração da madeira ilegal, e tem outras economias atrasadas e destrutivas em atividades na Amazônia brasileira que fisicamente estão destruindo a floresta, destruindo, portanto, a biodiversidade, destruindo, claro, também o solo e a água, tanto a água que está na superfície como a água subterrânea que está nos aquíferos. Pois muito bem, é um problema generalizado e todo mundo está consciente disso, né? Agora, pouca gente exige, e é por isso que eu faço esse comentário hoje até num tom elogioso, pouca gente exige que a solução para que esses enormes pecados do Brasil contra a sua biodiversidade, para que essa solução aconteça, pouca gente exige uma mudança estrutural na economia brasileira. Apenas com uma nova matriz produtiva lá no bioma amazônico, no bioma cerrado, será possível preservá-los. E veja, logicamente implícito nessa minha fala tem a ideia de que eu sou realmente contrário à ideia do conservacionismo puro e simples. Por uma razão muito simples. É claro que eu quero conservar também a floresta, assim como os conservacionistas querem manter tudo, reserva pura, etc. Só que a diferença eu parto da realidade. Lá vivem milhões de brasileiros, a maioria deles em condições de pobreza, e essa gente acaba sendo empurrada, querendo ou não, são empurrados para atividades insustentáveis, para atividades que acabam contribuindo para a devastação. E criar soluções econômicas para esse pessoal não é simples e também não pode estar limitado a um conceito de solução econômica primitivo ou não industrializado. Por exemplo, os sistemas agroflorestais que existem hoje, lá no açaí, da castanha do Pará, etc., são altamente positivos, mas eles encontram um limite.
Eles não são a resposta econômica que se pode dar para a quantidade de pessoas que vivem na Amazônia e precisam viver do seu trabalho sem entrar nas economias da destruição. Então, é muito interessante que comece a surgir na mídia econômica esse debate da biotecnologia industrial, exatamente porque isso pode criar para a sociedade amazônida, para o povo trabalhador de lá, as possibilidades de trabalho moderno, trabalho de qualidade, o trabalho fora das economias destrutivas. Dito isso, passemos então a pesquisar um pouco, né, a analisar algo do que é a biotecnologia industrial. Ora, é a melhor maneira de manter a floresta em pé. Primeiramente porque, como nós já falamos aqui no canal, a Amazônia seria como a nossa biblioteca natural, né? Lá dentro estão guardados os conhecimentos. Uma vez aí na CNN Brasil apareceu uma pesquisadora de fungos e cogumelos da Amazônia dizendo que menos de 1% dos cogumelos, das espécies de cogumelos na Amazônia são sequer conhecidos. A Associação Brasileira da Bioinovação afirma, por exemplo, que a quantidade de moléculas, de biomoléculas que se pode conhecer fazendo uma pesquisa disso no bioma amazônico, é 5 vezes maior do que a totalidade da quantidade de biomoléculas conhecida hoje. Então você percebe por aí a quantidade de potencial, a enormidade do potencial econômico que existe, não na destruição física da floresta, mas no conhecimento das suas capacidades químicas, da sua fisicalidade, né, na química, na bioquímica, na estrutura molecular, etc., que está aí para ser aproveitada. Então eu sou favorável sim a que se faça uma biotecnologia industrial para substituição, por exemplo, de petroquímicos. Também, segundo a ABBI, até 25% dos petroquímicos podem ser substituídos na produção de medicamentos, na produção de fertilizantes, na produção de cosméticos, por bioinsumos. Então existe toda uma economia a se explorar, toda ela, com característica de alto valor adicionado, tá? Com características industriais positivas. E existe sempre nesse momento que eu falo que são características industriais, uma suspeita de que eu estou querendo propor a instalação de grandes fábricas poluentes na Amazônia ao modelo de montadoras do Sudeste, ao modelo de grandes chaminés industriais. Não é nada disso, né? A industrialização biotecnológica da Amazônia, ela na verdade tem que ter a cara da economia do futuro, sim. Ela tem que ser realmente uma indústria limpa, uma indústria de conhecimento, porém uma indústria. Ou seja, aquela atividade produtiva que tem rendimentos crescentes de escala, ampla divisão do trabalho, investe em conhecimento e inovação e, portanto, adiciona muito valor até chegar nesses 53 bilhões que a CNI coloca na estimativa dela para daqui a alguns anos. E aí existe uma grande discussão no Brasil de como promover, né, o desenvolvimento industrial, ainda mais numa seara completamente nova para nós, né? Nós aí mal começamos a explorar esse tipo de possibilidade. A resposta brasileira mais comum ao desafio de inventar um grande setor, um macro setor na sua economia, é a resposta subalterna, né, contra a qual eu me oponho frontalmente, que seria o quê? Fazer convites às multinacionais, principalmente da área farmacêutica, da área química, BASF, Bayer, DuPont, Dow Chemical, etc., etc., convidá-las a abrir aqui as empresas, né, multinacionais instaladas lá para fazer a exploração do nosso patrimônio da biodiversidade. É claro que eu sou contrário a isso. A minha visão, a visão do desenvolvimentismo brasileiro, seria diferente. Seria a necessidade do governo federal, como política ambiental e política econômica, ou seja, numa interface de políticas, imaginar uma nova institucionalidade onde coubesse uma atuação da Embrapa, uma atuação da Fiocruz, uma atuação dos institutos estaduais de pesquisa biotecnológica, como o Butantan, como o Vital Brasil e outros, todas as universidades locais, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Maranhão, Amapá, né? Todos os institutos de pesquisa que já estão lá e já detêm conhecimentos e toda uma série de outras potencialidades que o Brasil também tem, inclusive de empresas.
A exemplo da Natura, a exemplo dessas empresas que fazem extratos naturais e outras coisas mais. Para que esse complexo bioindustrial pudesse nascer sob a bandeira do Brasil. E que o valor adicionado que ele tem a capacidade de gerar fosse um valor adicionado apropriado por brasileiros. Esse é uma porta, uma janela de oportunidade que praticamente nenhum outro país no mundo tem. Não à toa a Amazônia desperta os interesses que desperta. Então, ao mesmo tempo que acho que o caminho certo é dizer não ao conservacionismo puro e simples, que no fundo significa apoiar a devastação, porque se você mantém a estrutura produtiva tal como ela é hoje, está mantida a devastação. Não imaginar uma solução que esteja de acordo com as necessidades locais dos povos de lá, mas que ao mesmo tempo consiga criar capacidade de gerar valor para eles, com o trabalho deles, para além de atividades primitivas, se você está contrário a isso, então é a devastação. Ou seja, é muito interessante que então comece a se discutir na imprensa, aí no Correio Brasiliense acabou de aparecer, as possibilidades da bioindustrialização da Amazônia, que, ao contrário da industrialização à moda antiga, que era poluente, né, em muitos casos ainda eu concordo, que é extensiva de território, é intensiva de energia, é uma industrialização que tem que ser pouco intensiva no consumo de energia, pouco intensiva no consumo de terra, pouco intensiva na produção de rejeitos, muito intensiva nos conhecimentos. Essa é a industrialização que pode levar tanto o cidadão amazônico a um novo patamar socioeconômico, como a manutenção do nosso patrimônio vegetal que nós não podemos perder. Logicamente, onde há virtude, gera-se virtude. Portanto, esse complexo bioindustrial é uma grande porta de entrada do Brasil para o desenvolvimento socioeconômico. Então, pessoal, era esse o comentário do Desenv Notícias de domingo. Eu agradeço a sua atenção. Gostaria de pedir novamente que você se inscreva no canal e dê o like aqui nesse vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos. Novamente, amanhã eu estou de volta com algum assunto econômico para trazer para vocês pelo viés desenvolvimentista. Um abraço, até amanhã.